O amor de Cristo nos impulsiona a vivermos em comunhão uns com os outros. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, os irmãos já perceberam que eu gosto de poesia, mas Deus não me deu o dom de cantar nem de declamar. Mas eu insisto em pelo menos ler algumas coisas que me tocam o coração. Está posta a mesa do nosso Senhor, nosso Deus. Do céu desceu a chuva, a gota entrou no chão, a vinha deu a uva, a espiga deu o grão. A humanidade com carinho curvou a rude mão, da uva faz o vinho, do trigo faz o pão. Desceu do céu a graça, o Cristo de Deus se assentou à mesa com a humanidade. Os mais doces sinais na sua mão tomou. O vinho simboliza o sangue, o pão simboliza o corpo. Tomai e comei de mim, e vive. Vivei a vida e a morte, de volta para o Pai. Amada Igreja Batista das Alterosas, mais uma vez e outra vez, está posta a mesa do Senhor. Uma vez ao mês, nós celebramos esse momento que para nós é de grande significado e importância. Porque lembramos com reverência, amor, gratidão, contrição, o sacrifício do nosso Salvador. Depois de 2000 anos, parece até inacreditável, mas ainda é necessário, é essencial, que aqueles que confessam o nome de Jesus, cada vez mais, conheçam a respeito dele e dele deem testemunho. Não é sem razão que a Bíblia diz que chegaria um tempo em que o amor de muitos esfriaria. Eu posso estar enganado, não sou o Senhor da verdade, nem tenho todo o conhecimento, nem toda a sabedoria, mas me parece que vivemos um tempo em que vemos com tristeza muitos se dizendo cristãos, sem conhecer o Cristo, o Salvador. Às vezes igrejas cheias, vidas vazias. Vazias de sentido, vazias de entendimento, vazias de esperança. Meus amados irmãos e irmãs, nesta manhã de domingo, é preciso a gente ter consciência de que aqueles que sentam-se à mesa com Cristo, assumem compromisso com Ele. Aqueles que assentam à mesa com Cristo, assumem compromisso com Ele. E compromisso com Jesus Cristo implica, meus amados irmãos, em aceitar o mais duro convite. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Parece um convite diferente do que nós temos ouvido nos nossos dias atuais. O convite
de Jesus Cristo é um convite para que a gente efetivamente esteja disposto a morrer. Essa semana, um senhor de uns 85 anos, mais ou menos, um pouco mais, conversando comigo, descobriu que eu era pastor. E ao descobrir, ele logo perguntou: por que é que vocês cristãos insistem em pregar um Deus que não aceita a gente como a gente é? Eu parei um instantinho e então respondi: não é o cristianismo que prega isso, disse a ele, mas é o Deus que criou os céus e a terra, que diz para todos nós, nas palavras do apóstolo Paulo: morri com Cristo, e a vida que agora vivo, viva no poder do Senhor. Ele olhou para mim e perguntou: isso está escrito na Bíblia? Eu falei: está. O senhor nunca leu? Não, eu já li a Bíblia, mas nunca vi isso. Eu falei: não, porque o senhor não leu. Pedi a ele o número do seu celular, ele me deu. E aí eu passei para ele o texto sagrado. Espero que ele tenha lido. Irmãos, quem senta à mesa com Cristo, assume compromisso com Ele, e o compromisso com Ele é o compromisso de morrer para renascer, e renascer em uma nova vida, em um novo propósito, em um novo compromisso. Quem assenta à mesa com Cristo, assume o compromisso com o Evangelho. Assume o compromisso não com a filosofia, com a ideologia, com a moral da nossa sociedade, nem com os costumes da nossa sociedade. Vira e mexe, a gente ouve aqui e acolá: ah, mas costumes, moral, é relativo. Muda de uma geração para outra, de um tempo para o outro, de uma cidade para outra, de um país para outro. É verdade. É verdade. Mas aquele que assumiu o compromisso com o Evangelho, a moral dele, o caráter dele, os valores dele, a cultura dele, está escrita no Evangelho de Jesus. Quem assenta à mesa com Cristo, meus amados irmãos, assume o compromisso com uma nova vida. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Assumir o compromisso com uma nova vida é assumir um compromisso de liberdade. E quando eu falo de liberdade, quando o Evangelho fala de liberdade, quando o nosso Deus fala de liberdade, Ele não está falando de anarquia, de confusão, mas Ele está dizendo que liberdade significa o homem, o ser humano, a vida humana, alcançar um nível de sensibilidade, de inteligência, de raciocínio,
a um nível mais elevado, a ponto de dizer com sinceridade, não para si mesmo. Só é livre aquele que é capaz de dizer não para si. Imagine os irmãos, se o nosso Deus fosse um ser todo-poderoso como é, onipotente, onisciente, onipresente, a quem ninguém pode pedir contas. Quem vai pedir contas a Deus do que Ele faz ou deixa de fazer? Felizmente, cremos num Deus moral, num Deus absolutamente livre, a ponto de dizer não para si mesmo. E é exatamente porque Deus é assim, meus amados irmãos, que eu posso crer na sua palavra e firmar o meu coração nele, porque o meu Deus, o Deus do Evangelho, pratica o que é bom, justo e perfeito, mesmo podendo fazer o contrário. E Ele deseja que nós cheguemos a esta liberdade de sermos conduzidos pelo que se deve fazer e não pelo que se quer fazer. Hoje, agora, quando a mesa do Senhor está posta, mais uma vez, nesta igreja, somos todos convidados a assentarmos à mesa com Cristo, nos encontrarmos com Ele numa conversa de intimidade, de fraternidade, de amizade. Porque os irmãos sabem, nada mais íntimo, mais gostoso do que a gente chegar na casa de um amigo e comer com ele. Não é bom? Deus está te chamando hoje para comer com Ele, para sentar à mesa com Ele. E com Ele, vamos aprender que viver, preste atenção aqui, igreja amada, preste atenção aqui. Hoje, sentado à mesa com Cristo, haveremos de aprender que viver é morrer para renascer em Cristo Jesus. E quem nasce de novo não pode continuar como antes. Quem nasce de novo descobre uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de refletir e de entender a vida. Eu ainda sou daqueles pastores que acredita, mesmo de todo o coração, que ser crente não é para quem quer, é para quem Deus chama. E é um milagre sem igual. Não existe milagre maior, nem mais poderoso do que a resposta que Jesus deu a Nicodemos, quando ele perguntou: Senhor, mestre, pode porventura um homem já sendo velho voltar ao ventre da sua mãe para tornar a nascer? E Jesus responde: é necessário, é essencial nascer da água e do Espírito. Que milagre pode ser maior do que esse, irmãos? Deus curou 10 leprosos. Todos os 10 tiveram o corpo curado, a saúde restaurada, não foi?
Foi ou não? Foi. Mas dos 10, só um nasceu de novo. Só um recebeu o milagre de ouvir da voz de Jesus: a tua fé te salvou. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Hoje, ao sentarmos à mesa com Cristo, que cada crente aqui assuma com Ele compromisso de nova vida, compromisso com o Evangelho, compromisso de viver o desafio de morrer, renascer em Cristo, sem abandonar a cruz. Eu já ensinei aqui, mas vale a pena repetir. A cruz, da qual fala o Evangelho, que cada um de nós tem de carregar, não são as nossas doenças, as nossas dificuldades, as nossas tribulações, porque estas, todos nós passamos, e cada um no seu quadrado, sabe a dor e a alegria de ser o que é. Porque neste mundo temos aflições. Não, a cruz da qual fala o Evangelho é a cruz do que somos, é o nosso pecado, é a nossa condição de pecador, é o renunciar a cada dia, é o dizer não para si a cada dia. Esta é a nossa cruz. É levar a nossa natureza adâmica ao Calvário todo dia. É vencer a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa prepotência, vencer o nosso desamor, superar e vencer os nossos desejos que contrariam a natureza santa de Deus. Esta é a nossa cruz, que o apóstolo Paulo chamou de espinho, espinho na carne, que o machucava, o feria, mas que todo dia ele tinha que vencer. E ao que vencer, dar-lhe-ei a coroa da vida. Quando nós nos assentamos à mesa com Cristo Jesus, nós aceitamos o desafio de uma maratona. E nessa maratona, não ganha quem corre mais, quem chega na frente, quem é mais forte. Não. Nessa maratona, ganha aquele que é persistente, aquele que não para, não desiste pelo caminho, não se distrai com as vaidades e com as filosofias desta terra, que não se deixa abater pelas ideologias deste mundo. E quero terminar essa minha palavra dizendo aos irmãos o seguinte: vocês querem pregar o Evangelho? Querem anunciar Jesus ao mundo? Então, aprendam com Jesus. Não aponte o dedo para ninguém. Viva você o Evangelho. Viva você o Evangelho. Escandalize o seu vizinho. Num domingo de manhã frio, levante, tome seu banho,
tome o seu café. E o seu vizinho vai dizer: que pessoal é esse? Que está saindo de casa num domingo, 7 horas da manhã? Escandalize o seu colega de trabalho, evitando piadas de mau gosto. Escandalize o seu colega de trabalho, evitando assentar com ele e comer dos manjares deste mundo. E quando ele te perguntar, você não aponte o dedo para ele não, apenas diga assim: "Ih, rapaz, essas coisas não fazem parte da minha vida, eu descobri coisas mais gostosas." Quando você tiver a oportunidade de ganhar um dinheiro errado, um dinheiro não lícito, você diz: não, de jeito nenhum. O mundo de hoje está precisando de menos palavras e mais vida vivida no temor do Senhor. Hoje, Deus nos convida como crentes em Cristo Jesus, depois de batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, eu vou repetir, e tenho repetido isso aqui: cristão, acredita em um Deus único, Senhor e Salvador, Criador dos céus e da terra, e este Deus é três. Ah, pastor, mas isso não é possível. Problema. Resolve lá com Deus. Resolve lá com Deus. Também não é possível uma senhora virgem conceber e dar à luz, mas eu creio. Ou os irmãos não creem nisso? Cremos. Estou dizendo essas coisas simples, irmãos, porque parece que tem gente que quer complicar o que é puro e simples, para dificultar o nosso caminho com Jesus. Assentemos à mesa com Cristo, comamos e bebamos, comamos da sua carne e bebamos do seu sangue, simbolicamente, para que isso nos lembre que a minha salvação, que a sua salvação não é de graça, foi pago um alto preço. Para que o nosso coração se encha de esperança e vida, de que o Cristo que foi crucificado, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e voltará segunda vez. Creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Vamos inclinar as nossas cabeças, meus irmãos. Vamos orar pelas nossas vidas e pelas vidas da nossa casa, da nossa família. Se você tem um amigo, se você tem um filho, uma filha, um esposo, uma esposa, que ainda não encontrou Jesus, que ainda não pode sentar-se à mesa, que ainda não assumiu o compromisso, eu quero que nesta hora esse nome esteja no seu coração, e que você coloque esse nome diante do Senhor, e peça a Deus um presente, que Deus te presenteie com a salvação da sua casa. Senhor nosso Deus e Pai, todo santo, todo poderoso, nós nos reunimos agora como igreja em torno da sua mesa, para cumprir a sua ordem de celebrar em memória o seu sacrifício pelos nossos pecados,
nos redimir da condição de condenados e nos levar para o eterno lar. Senhor, nós queremos nesta manhã de domingo, fria aqui na cidade de Belo Horizonte, nesta manhã de domingo, quando muitos da tua igreja estão em viagem, mas que com certeza estão acompanhando este culto, que sejam alcançados também por esta oração, pela comunhão desta igreja, pelo favor da tua graça. Reunidos, ó Deus, em torno da tua mesa, assentados com o Senhor, nós te pedimos, salva Jesus, salva Jesus, salva Jesus, o nosso irmão, a nossa irmã, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso esposo, a nossa esposa, o nosso filho, a nossa filha, a nossa avó, o nosso avô, a nossa neta, o nosso neto, o nosso genro, a nossa nora. Salva, Senhor, a nossa casa. Assim como o Senhor nos alcançou, assim como o Senhor nos redimiu e nos fez nascer de novo, com nova vontade, novo propósito, nova intenção, vida nova. Ilumina, Senhor, as nossas casas, ilumina, Senhor, as nossas famílias. Nós queremos, ó Deus, uma igreja temente ao Senhor, uma igreja que esteja vivendo a tua palavra, e nós queremos famílias salvas. Eu quero te pedir agora, Senhor, pelas nossas crianças, estão lá no nosso departamento infantil, que as nossas crianças sejam abraçadas pela tua graça, Senhor. Fortalece o coração de cada uma delas, nos ajuda como igreja a sermos um lugar sadio, saudável, verdadeiramente cristão, para dar a estas crianças espaço de desenvolvimento espiritual, de crescimento no conhecimento do teu nome. Livra as nossas crianças, ó Deus, da influência do mal da internet, do mal da televisão, do mal da escola, para que a influência dentro de casa seja mais forte, mais poderosa do que a influência do mundo, para que a influência da igreja seja mais forte, mais poderosa do que a influência do mundo. Livra e protege as nossas crianças das ideologias, das filosofias, dos entendimentos que ridicularizam o teu evangelho, que desconhece a tua misericórdia, que desfavorece a santa palavra de Deus. Ó Deus, ajuda-nos como Igreja Batista das Alterosas, na construção do novo templo, para que esse novo templo tenha espaço privilegiado para as nossas crianças, para as nossas moças, para os nossos jovens. Nos ajuda como homens e mulheres adultos, já crescidos, amadurecidos na fé, que a gente possa contribuir com tudo que temos e somos, para fazermos aqui, não mais uma igreja na cidade de Belo Horizonte, mas fazermos uma igreja que seja testemunha da tua graça e da tua misericórdia. Portas abertas para acolher com amor, com carinho e fraternidade. Ó Deus, perdoa os nossos tropeços, os nossos erros, a nossa falta de entendimento. Assim como o Senhor fez com Pedro,
Dá-nos a tua mão, nos levanta, nos coloca de pé no barco da existência e nos faz continuar a navegar na esperança e na fé em Cristo Jesus. Obrigado, 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 Senhor, porque nesta manhã de domingo a gente pode se reunir na tua igreja e assentar à sua mesa. Sem mérito nenhum, não temos nenhuma condição de estarmos aqui. Como disse Zaqueu, não somos dignos de receber o Senhor. Zaqueu estava certo. Mas o teu sangue nos purifica de todo o pecado, e o Senhor nos põe assentados à sua mesa. Muito, 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 muito obrigado, Senhor. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus é que nós oramos. Amém.